a vocês o programa Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Está começando agora. Não saia daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com a Edmarley e a Bruna sobre gravidez e aborto. Tudo bem? Pode sentar. Acho que tu é aqui, né? Tudo bem? Ah, tu é aqui. Edmarley Valério é chefe do Centro Obstétrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professora da Faculdade de Medicina da URGS. Bruna Melgarejo é advogada criminalista especialista em ciências penais e mestre em direitos humanos, com ênfase em pesquisas de gênero. A gravidez é um momento muito especial na vida da mulher, mas em alguns casos pode colocar em risco a vida da mãe e do bebê. Em que situações a legislação brasileira prevê a realização do aborto? Em janeiro de 2024, uma pesquisa realizada pelo Poder Data mostrou que 61% dos brasileiros é contra a liberação do aborto no país. Tudo bem, Edmarley? Tudo bem, Bruna? A gente começa com essa introdução, que é a gravidez, um filho modifica muito, não sei se vocês são mães, né, modifica muito a dinâmica familiar, quando ela é desejada, ela é um momento muito interessante na vida, mas existem alguns momentos também que a gravidez pode ou não ser desejada ou implicar algum risco, né, na vida da mãe e do filho, como a gente fez essa introdução. Então, para vocês, assim, como é que uma gravidez indesejada pode impactar a vida de uma mulher? Quem quiser pode começar. No caso de uma gestação indesejada, isso pode trazer problemas tanto para gestante, principalmente psicológicos, obviamente, quanto para o bebê que está sendo gerado. Não sabemos em que ambiente vai nascer, depende da aceitação maior ou menor pela mãe desta criança. A gente vê e assiste reações completamente diversas, umas de aceitação e outras tira esse negócio de dentro de mim. Então, varia bastante. Porque as pessoas são diferentes, vivem momentos diferentes também, né? Exatamente. Eu imagino que tu acompanhes também gravidez na adolescência. Hoje a gente conhece muito mais contraceptivos e tal do que há alguns anos, mas também é um momento que também modifica, muitas vezes o corpo não está formado, né? E a cabeça também não está formada, mas a gente tem que admitir que é uma questão que existe e precisa ser debatida, né? Com certeza precisa ser debatida, é uma realidade. Temos um alto índice de gestações em adolescentes ainda no país, diminuiu ao longo das décadas, provavelmente por uma melhor orientação, mas ainda muitos pais dizem, ela só é grande, na verdade ela continua uma criança, e nega o fato da filha, enfim, estamos tratando de mulher, da filha estar realmente namorando, e isso frequentemente implica em evoluir para uma relação sexual com uma menina que não foi orientada. Daí acontece muito. Então, não trabalhar na negação os pais, de que não vai acontecer. Sim, senta, conversa, porque pode e é bem provável que vá acontecer. E existe um mito de que também a menina ela amadurece mais cedo. Na verdade, pode acontecer de a gente desenvolver o corpo fisicamente, menstruar mais cedo, mas isso não, muitas vezes a cabeça não acompanha também essa maturidade do corpo, né? Quando a gente menstrua, o corpo está nos dizendo, você está já apta a gestar, né? Eu menstruei com 10 anos, é muito cedo, evidentemente que é muito cedo para gestar e estaria menstruando, então, quer dizer, não acompanha e isso a gente não pode desconsiderar que os pais precisam orientar, né? Os adultos são eles, não é? Exatamente. E para o corpo, sim, tem alterações também. Porque quando gesta vai alterar, inclusive vai acelerar a calcificação dos ossos, enfim. Quando menstrua já diminui o crescimento, né? Porque os hormônios vão fazer que
cresça no máximo 1 a 3 centímetros além disso. E tem crianças que engravidam, nem menstruam e já engravidam, né? A gente vê isso no nosso dia a dia também. Imagino. Bom, Bruna, quais são as principais leis que regem atualmente a legalização do aborto legalizado no país? Bom, pensando só, antes de te responder objetivamente, de uma forma um pouco mais histórica, pensando na legislação do aborto, a legislação que nós temos hoje, ela está praticamente inalterada desde 1940, que é a data do nosso Código Penal. Nesses todos os anos assim que antecedem o ano que nós estamos, tiveram muitas discussões, muitos projetos de lei, mas, no final das contas, nada vingou efetivamente. Então, o que nós temos é uma previsão legal no Código Penal do aborto enquanto crime e também no Código Penal a previsão de algumas exceções. Nós temos 3 exceções que tornam o aborto legal. Tá? 2 delas são advindas do próprio legislativo, ou seja, a lei, e uma através do judiciário. Tá? Então, as 3 exceções que nós temos é quando causa risco de vida à gestante, em casos de estupro ou em casos de anencefalia do feto. O que nós temos de legislação do aborto é basicamente o que está no Código Penal. Aproveitando o gancho que a doutora estava falando sobre gravidez na adolescência, nós não temos nenhuma legislação nesse sentido no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Que ele é de 1990 e... Não, por aí, não né? vou me recordar agora exatamente o ano, mas é da década de 90. E não existe uma legislação sobre isso no ECA. Né? Embora a gente tenha tanta incidência de gravidez na adolescência, não existe uma previsão, assim, tanto de acolhimento quanto de punição, porque o ECA também tem a parte dos atos infracionais. Direitos e obrigações, exato. Né? Então, assim como no Código Penal, considerado crime no ECA, poderia ser considerado um ato infracional, nós não temos essa previsão, então. Nós temos somente o que tem no Código Penal. Esse debate, então, há agora uma lembrança de que o ECA não contemplou uma legislação específica, existe essa observação, assim, esse destaque para a gente pensar que não existe uma legislação no ECA, não existe uma previsão legal no ECA que trate disso. Certo. E como é que o Brasil se posiciona em relação a outros países da América Latina, com outras conquistas? Qual é a diferença de legislação aqui mesmo, mais próxima da nossa realidade cultural, inclusive? Sim. Bom, nós temos alguns países mundo afora que têm uma certa flexibilidade um pouco maior tratando do tema. No Brasil, a gente sabe que isso não acontece, né? A maior parte da população se entende contrária à realização do aborto. Não vejo nenhum avanço social ou jurídico nesse sentido, justamente porque nós não tivemos nenhuma grande alteração desde 1940, ou antes disso até. Acho que tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para mudar, e aí eu aproveito para destacar 2 situações, pensando também em possíveis mudanças jurídicas futuramente. Uma delas é o julgamento pelo STF, justamente da descriminalização do aborto. O processo está suspenso desde 2023, não tem uma data para ser retomado, justamente porque os ministros entendem que a população não está preparada para debater sobre isso de uma forma talvez um pouco mais consciente. Essa é uma situação. A segunda situação é um projeto de lei do ano passado, de 2024, que busca equiparar o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio simples, mesmo naqueles casos excepcionais que a gente relatou. Então, mesmo num caso de estupro, por exemplo, após a 22ª semana de gestação, segundo o projeto de lei, seria considerado homicídio simples. Sim, são várias vertentes de pensamento. Mas é só um projeto de lei ainda. É só um projeto de lei, assim. Tem esse problema no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo aproximado de um caso que a gente atendeu esse ano, não vou exatamente igual para não haver identificação. Uma menina de 12 anos, gestante do pai,
foi abusada desde os 6 anos pelo pai. Chegou para nós com 25 semanas. E o Conselho de Medicina tinha colocado como limite 22 semanas. Mas aí o ministro Alexandre de Moraes acabou com esta medida do Conselho. Então, segundo ele, qualquer tempo se poderia realizar o aborto. Ou em casos específicos, assim, que eles vão entender de acordo com as circunstâncias. Né? Ali era um fato, uma menina de 12 anos. Sim, gestando do próprio pai, enfim. Aí, o que acontece? Tem colegas que acham que realmente é um homicídio, um infanticídio, e outros colegas que são a favor que essa menininha de 12 anos não geste e até as condições que essa criança vai ser submetida após o nascimento. Isso é muito individual, tem que individualizar, tem que respeitar a opinião dos colegas, mas também tem que individualizar cada caso. Nesse caso, a gente fez uso do que o Alexandre de Moraes, o ministro, decretou e interrompemos essa gestação. Certamente, quem está ouvindo pode ser absolutamente contra, outros absolutamente a favor. O que a gente faz é o que está dentro da lei, na verdade. Está dentro da lei que pode, a gente individualizou o caso e achou que, nesse caso, estava muito bem indicado. Sim, lei e da jurisprudência da lei, porque a gente entende que, né, que o debate precisa continuar. Mas não é qualquer um que teria essa... O profissional, não é qualquer profissional que teria essa atitude. A gente vai agora fazer um pequeno intervalo para seguir debatendo sobre gravidez e aborto. Saúde Mais logo volta. Saúde Mais está de volta. Continuamos a conversar sobre gravidez e aborto com Edmarley Valério, chefe do Centro Obstétrico do HCPA, e a advogada criminalista Bruna Melgarejo. Bem, Edmarley, Bruna, como é que vocês enxergam, acho que mais Edmarley, assim, os riscos associados ao aborto clandestino? Porque a gente não pode negar, isso existe, né? Sim, os riscos ligados ao aborto clandestino é muito maior do que o realizado em hospital, incomparável. A morbimortalidade vai ser muito maior. A gente não sabe das condições do local e nem o profissional que está realizando esse aborto. Tem riscos de infertilidade, hemorragia, choque, morte, perfuração de útero e de intestino, com uma infecção generalizada, sepsis. Então, é incrivelmente arriscado um aborto ilegal. E quais são as implicações legais para os profissionais de saúde que realizam um aborto que está em desacordo da lei? Acho que isso eu posso ouvir as duas, né? Como é que funciona? Eu acho que tu pode colocar, porque... Na verdade, os poucos casos que eu vi de pessoas que realizavam o aborto, é difícil de provar. Então, em geral, as pessoas se safam, escapam em função de que tu não tem como provar que tinha um feto vivo e que não foi apenas uma curetagem de uma gestação interrompida. Então, em geral, é por aí. Exatamente, dessa falta de provas, assim, porque a gente já parte de uma clandestinidade, então, normalmente, isso não vem à tona, né, para nenhum dos lados, assim. Mas, pensando assim, legalmente, no Código Penal, até nos artigos seguintes que falam sobre o aborto, existe um parágrafo muito específico isentando de pena o médico que realiza o aborto, justamente nesses casos que a doutora falou antes do intervalo. Nesses casos em que é legal, que pode realizar, que existe uma decisão ou que existe um amparo legal. O que nós temos de previsão legal é isso no Código Penal, que isenta de pena nos casos em que o médico realiza, né, quando pode realizar. E nos casos
de clandestinidade, é muito difícil provar. Eu, particularmente, nunca trabalhei em um caso em que viesse à tona a responsabilidade de um médico que tenha realizado aborto em casos em que não poderia ser realizado em casos clandestinos. Quais são os grupos e organizações existem no Brasil assim que trabalhem, atuam na defesa dos direitos reprodutivos? Existe uma série de grupos, alguns não tão conhecidos, outros mais conhecidos, dentro de instituições que trabalham com a própria ciência, né? Existem discussões muito importantes. Alguns estudos, eu acho importante também falar, pegando o gancho, alguns estudos realizados pela própria Fiocruz, por exemplo, né, que se levou a debates no próprio judiciário, no próprio STF, para tratar sobre isso. Defendendo justamente os direitos reprodutivos, claro, respeitando, como a doutora falou, e é importante deixar muito claro, respeitando ambas as opiniões, mas sempre tendo em mente que a gente tem que tratar desse assunto primordialmente como saúde pública. Antes de qualquer opinião, de qualquer moralidade, de qualquer princípio, de qualquer opinião assim própria, sendo redundante, tratar como saúde pública. E então, parâmetros da lei, exato, elas andam paralelas, exatamente. né? Como é que vocês enxergam assim, que a educação sexual nas escolas, a instrução, ela pode influenciar taxas de gravidez na adolescência, gravidez precoce, aborto clandestino? Como é que vocês veem? Posso começar? Vamos considerar assim que que a família não contemple esse debate, mas então vamos deixar para a sociedade também. Justamente, assim, fazendo talvez já um recorte mais social para responder a tua pergunta, a gente lançando esse olhar com esse recorte social, pensando em famílias, mulheres, meninas em situações de vulnerabilidade, um pouco mais vulneráveis, assim, socialmente, racialmente também, existe uma dificuldade de chegar à informação da forma como deveria a respeito do aborto, pensando até em prevenção ao aborto. Porque a forma como ele está criminalizado hoje no país, me parece que dificulta um pouco a própria discussão em determinados ambientes, como na escola, por exemplo, ou em ambientes em que meninas frequentem, desde a adolescência, enfim, que se possa discutir com elas sobre isso. Porque, dependendo de como se vê essa discussão sobre o aborto, pode ser que haja uma ideia de apologia, inclusive. Então, estamos discutindo, estamos fazendo uma apologia ao aborto, e não é essa a intenção. Isso me parece que dificulta um pouco a chegada da informação correta, a discussão com fatos, a discussão com base na ciência, na saúde, o que, então, uma menina engravida sem essas informações todas, ela, levando em conta tudo que permeia uma adolescência, rejeição, escola, amigos, vergonha e tudo mais, vai fazer com que essa menina, de forma ainda mais expressiva, procure uma forma clandestina, uma forma, seja qual for, para interromper aquela gravidez. Sim, porque as mulheres que podem querer buscar uma orientação de um serviço, né, em relação à gravidez e ao aborto dentro da lei, elas enfrentam alguns desafios também, às vezes até de desconhecimento, né? Não sei como é que funciona, se pode haver, um médico pode orientar. Do ponto de vista médico, se chega uma gestante, independente de ser adolescente ou qualquer idade, e pede orientações, a gente acaba dando orientações exatamente dentro da lei. Estas situações é permitido, as 3 citadas já por nós, e dar apoio, nunca julgar. A gente não está ali para isso, para fazer julgamento independente de se tu concorda ou não. O paciente sempre tem que se sentir acolhida. Eu acho que o termo é esse, a gente tem que acolher o paciente. Obviamente, a gente não orienta o que não é legal, né, com certeza, mas sempre é importante acolher o paciente. E mais importante do que isso é evitar a gravidez. Certo. O que vocês acham que mais influencia a não discussão sobre aborto e direitos reprodutivos no Brasil? Até posso provocar religião, crenças, mitos, assim, as crenças anteriores que as pessoas têm. Assim, pensando de uma forma um pouco mais para o meu lado, né, para o judiciário, para o jurídico, para a criminalização,
eu volto a dizer que a criminalização como ela é posta hoje, de uma forma tão incisiva, tão julgadora, sabe, tão repreensiva, acho que dificulta um pouco, sim, sabe, a discussão e o que a gente poderia avançar, né, a esse respeito. Mas é um conjunto de situações, assim, que a doutora falou antes também em uma das respostas. A própria falta de acolhimento, às vezes, da família, ou um bloqueio que, às vezes, se carrega de geração para geração, de conversar sobre isso com o filho, com a filha. E a gente está falando muito de meninas também, mas a gente tem que lembrar dos meninos também, porque é preciso que se passe essa informação para eles também, né? Porque a gravidez tem que ser evitada em conjunto. Então, acho que é um conjunto de situações, assim, que a doutora talvez saiba mais do que eu, mas puxando para o jurídico, acho que a criminalização da forma como ela é tão repreensiva, assim, tão forte, sabe? Acho que isso prejudica bastante, assim, que se discuta mais sobre isso, como eu falei antes, até em ambientes mais adequados para isso. Sim, e países lidam de uma forma diferente, né? A gente não pode comparar assim, nossa cultura com uma cultura ou oriental ou escandinava, cada um também tem, são dinâmicas de sociedade, né, que são diferentes e tal, mas hoje, quando a gente, quando tem alguma passeata ou alguma lei que retrocede ou não vários direitos, a gente fica sabendo e volta sempre a dizer, né? E a gente tem que lembrar que muito se fala, né? Muitas feministas colocam e gostam de lembrar que o corpo da mulher foi muito legislado por homens, por uma sociedade patriarcal também, então a gente não pode desconsiderar esses fatores. E estamos aqui para seguir o debate também, colocar mais mulheres para poder fazer decisões e de pensamentos diferentes também, né? Porque tudo enriquece o debate. Né? Acho que as duas colocações de vocês foram perfeitas. Exatamente isso. São homens decidindo sobre vida de mulheres. E também a questão de ser crime dificulta muito conversar sobre algo que é crime. Nos diferentes países, como tu falou, Estados Unidos tem estados em que é permitido e tem estados que não é permitido. E aí as pessoas migram para o estado que é permitido quando desejam fazer, e aí é mais seguro. E acho que a dificuldade toda é essa que vocês citaram, e também, sim, as crenças pessoais, o fundo religioso pesa muito também nessa postura. Quais são as perspectivas futuras, então, para esse debate sobre a legalização ou não do direito ao aborto, que vocês percebem aí que podem vir aí pautar os próximos tempos? Eu acredito que ainda vai levar um tempo para ser retomado o julgamento sobre a descriminalização do aborto, mas me parece que é um julgamento assim muitíssimo importante para a gente traçar o futuro sobre isso. Os ministros falaram que a sociedade não está preparada para discutir sobre isso e tudo mais, mas em algum momento isso vai ter que acontecer, né? Esse julgamento ele vai ter que terminar em algum momento. Me preocupa profissionalmente e pessoalmente também, enquanto mulher, enquanto envolvida em questões que permeiam essa situação, porque gênero permeia muito isso e está muito interligado. Me preocupa bastante esse projeto de lei que nós falamos. Por enquanto é só um projeto de lei, foi aprovado na Câmara, vai seguir um trâmite longo ainda, mas me preocupa porque é uma questão muito política. O aborto, ele de tempos em tempos, ele volta à pauta e ele é usado como um gancho político para trazer à tona discussões que parecem importantes para o lado A, lado B e lado C. Então, se usa do assunto de forma muito irresponsável politicamente. Então, é preocupante, mas a gente não pode deixar de ter um fiozinho de esperança de que, em algum momento, isso avance de alguma forma. E, de novo, não é achar que o lado A ou o lado B está certo, mas é tratar como tem que ser tratado. A gente tem que pensar primeiro como uma questão de saúde, porque a mulher que aborta hoje, ela vai continuar abortando amanhã.
Não é porque é crime que ela vai deixar de abortar. O homicida não deixa de matar porque o homicídio está previsto como crime no Código Penal. Então, isso vai continuar acontecendo. Então, os crimes vão continuar acontecendo, as penas vão continuar sendo aplicadas e as mulheres vão continuar morrendo. É por isso que a gente traz aqui o debate, né? O debate pelo lado jurídico, pelo lado da saúde, porque esse debate tem que ser ampliado e a gente tem que ouvir especialistas no assunto e suplantar as nossas crianças e se munir de informação, né? Então, tá bem. Muito obrigada aí pela presença de vocês aqui na TVE. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar e mais prevenção fica por aqui hoje. Te cuide até a semana que vem.